Esse é o maior defeito do iPad. Olha isso que absurdo. Eu tô aqui com o iPad Pro M4 2024, tentando usar um mouse, tá? Em primeiro lugar, o ponteiro, ele é uma bola, ele não é uma seta. Isso limita bastante a precisão que você tem. Pra piorar ainda essa questão da precisão, sempre que eu chego perto de um ícone, ele gruda. Ou seja, isso fica muito difícil de eu poder selecionar as coisas. Falando em selecionar, se eu clicar e arrastar, ele não vai selecionar vários ícones, ele não vai fazer nada. Botão direito também, extremamente limitado. Ou seja, eu tô aqui com o MX Master 3, é um dos mouses mais utilizados pela indústria criativa, e eu vou dar um scroll pro lado, será que ele vai? Não, ele não vai funcionar. Ou seja, para um aparelho que se diz profissional, o mouse, que é uma coisa extremamente importante, é muito limitado. Quando a gente quer utilizar qualquer coisa de uma forma mais profissional, a gente pensa em transferência de arquivos, né? E o Files, que é a forma de administração de arquivos dentro do iPadOS, é muito falho, porque ele não tem a capacidade de você transferir arquivos com tanta facilidade ou tanta agilidade quanto você tem num computador, por exemplo. Ele tem um tempo de preparo de arquivo muito maior. Então ele começa a carregar algo que você não sabe o que é e você não sabe quanto tempo demora. E isso, para um aparelho profissional, é muito complicado. Esse iPad de 11 polegadas é o tamanho perfeito para mim, porque ele também tem aplicativos que eu gosto muito, que a gente vai entrar em detalhe no final desse vídeo. Mas eu gosto dessa experiência do quão leve ele é, o quão portátil ele é. Porém, a gente não vai usar um iPad sem, né, capa, a gente não é louco. Então, se você usa o case correto, você tem uma experiência muito positiva com o iPad, porque tem cases que são muito finos, porém, alguns cases podem tirar esse propósito e tirar essa característica tão especial dele, que é a questão dele ser extremamente leve. Agora, para falar um pouco dos cases, a ESR, ou ESR, né, que é a marca que eu tenho dois cases, para mim é a melhor marca do mercado atualmente, ultrapassa e muito a Apple por um preço muito mais competitivo. Não é um vídeo patrocinado, tá? Mas esse aqui é um dos modelos cinza claro que eu gosto bastante. Essa versatilidade, né, o fato do iPad ser tão fino, ele pede para uma versatilidade também nos acessórios. Então, por exemplo, se eu não quero utilizar toda a capinha, o que eu posso fazer é destacar, porque ele é magnético, então eu posso destacar ele e eu tenho uma proteção já no iPad, uma forma mais interessante de eu poder levar ele para qualquer lugar, ou de eu ler algum livro, por exemplo, se eu não quiser carregar tudo isso aqui comigo. Então, é uma forma de eu ter meu iPad protegido e eu ter essa maleabilidade, o melhor dos dois mundos, né? Se eu quiser um apoio, eu tenho com essa parte do case. E se eu quiser só carregar ele dessa forma também, mais leve, aproveitando aí que é o tablet mais fino do mundo, né? Esse aqui é um pouco diferente, ela tem essa cor caramelo, que eu gosto bastante. Tem vários ângulos e ele é bem mais forte do que o da outra capa. Bolsinho aqui atrás. Quando o Apple Pencil tá com case, ele não desliza tão fácil. Aquela função importante para você, que nem uma capa da Apple oferece, por muito mais caro. E hoje a gente tem cases até para o Apple Pencil, que eu gosto bastante porque é uma camada a mais de proteção. Obviamente é um produto bem caro, então eu gosto bastante de utilizar essa capa aqui de silicone, porque ela também dá uma segurança a mais na hora de pegar o lápis, e ela não impede que o lápis seja carregado por indução, que é uma vantagem também aí, o melhor dos dois mundos novamente, né? Claro, difícil de não falar de Apple Pencil quando a gente tá falando de iPad, e tem uma review completa no meu Reels. Foi um dos Reels mais polêmicos da história do meu canal, porque as pessoas achavam que eu tava falando da sombra da ponta da caneta, que o Galaxy Tab de 2008 já fazia, mas não, eu tava falando da sombra atrás. É uma coisa tão bem feita, mas tão bem feita que as pessoas nem levaram em consideração que podia ser digital. Então, realmente, eu acho que a Apple fez o trabalho dela, embora, óbvio, seja mais uma firula do que uma funcionalidade. O preço disso aqui no Brasil seja R$ 1.300, pelo que eu vi, que é um absurdo, mas foi engraçado porque os comentários lá nos Reels, vão lá e deem uma olhada, tá realmente uma grande zona de guerra por conta disso, e eu dei bastante risada essa semana. Um fato curioso aí também é que eu comprei esse controlezinho aqui, que é um controle para apresentações, na verdade, que ele tem uma espécie de trackpad nele para poder passar as páginas de um PDF ou poder, enfim, interagir com o iPad à distância, que, claro, é uma conveniência aí, mas eu só achei interessante de mencionar que esse iPad tem coisas muito boas também. A tela dele é absolutamente surreal, a melhor tela que eu já vi na minha vida em qualquer aparelho. Eu tenho monitores extremamente caros que são focados em color grading, então eu ouvi dizer até que algumas casas de pós-produção que usam monitores muito mais caros que o meu, monitores de $25 mil, entregam esse iPad para clientes, por exemplo. A reprodução de cor desse monitor é extremamente impressionante, e essa tecnologia nova de OLED, chamada Tandem OLED, ela permite que o aparelho seja mais eficaz em termos de consumo de energia e também consiga atingir um brilho maior, como eu disse, de 1600 nits. Eu coloquei o tablet embaixo da luz direta do sol e mesmo assim dava para ver tranquilamente tudo que tinha no monitor.
Claro, não vai substituir 100% um monitor profissional, mas ele é o mais próximo que você pode chegar sem investir, sei lá, $25 mil num monitor. Então, para isso, ele é impressionante. E também, obviamente, tem o Procreate, que é um dos aplicativos aí, se não o mais famoso do iPad, o mais bem cotado do iPad, que é um aplicativo incrível para quem gosta de ilustrar, quem gosta de desenhar. Tem muita gente substituindo o próprio Photoshop pelo Procreate, que é algo impressionante, porque o Procreate é um aplicativo, você não consegue usar ele num computador, por exemplo, você tem que usar ele num tablet. Então, para isso, eu acho muito interessante. E se você vai usar o iPad como um device dedicado, assim, para desenhar, por exemplo, eu recomendaria mais de 13 polegadas do que o de 11, porque você vai ter mais espaço para dividir a tela, usar uma referência e tudo mais. Uma coisa que eu gosto muito de ter uma tela tão boa comigo o tempo inteiro é que quando eu encontro com clientes ou quando eu vou me reunir num café, alguma coisa assim, como é comum aqui nos Estados Unidos, infelizmente não é a realidade do Brasil, é muito bom eu poder mostrar o meu trabalho da melhor forma possível e me apresentar da melhor forma possível. Então, se eu tô num festival de filme ou se eu tô numa reunião, eu posso só puxar o meu portfólio aqui e eu tenho na palma da minha mão a melhor tela possível que eu poderia ter, pelo menos desse tamanho. O de 11 polegadas para mim é o ponto, porque ele tem a portabilidade, ele é do tamanho de uma folha A4, então é perfeito para poder ler PDFs, por exemplo, qualquer coisa que eu queira imprimir. Bateria é um assunto interessante nesse iPad, porque ele é o aparelho mais fino que a Apple já fez, mas isso me faz questionar qualquer relevância de algo ser mais fino quando a bateria poderia durar mais tempo. Claro, a bateria dele é ótima, mas poderia ainda ser melhor, porque eu não me importo com o aparelho ser mais fino, o que eu me importo mesmo é que o aparelho tenha mais bateria. Então, se a espessura fosse a mesma do último iPad, mas eles colocassem mais bateria, para mim seria um update muito mais relevante do que a espessura desse aparelho especificamente. Agora eu vou falar o contraponto do que eu tô falando da espessura dele, porque quando a gente tá falando de leitura, que é uma das melhores coisas que você pode fazer num iPad, por conta dessa tela, por conta do quão leve ele é uma experiência muito positiva. Eu, por exemplo, não tenho mais um Kindle, tô usando só o iPad. Acho que o Kindle tá com muitos problemas também de atualização da linha, tá usando micro USB ainda, enfim, vários problemas. O iPad tem sido uma experiência muito positiva para mim, porque eu tenho que ler muitos PDFs, né, roteiros. Então, ele é extremamente útil para quem não precisa lidar com muita transferência de arquivo. Então, você precisa descarregar, enfim, imagens da sua câmera aí o tempo inteiro. Eu não recomendaria muito o iPad por conta dessa questão do Files não ser muito otimizado e você não tem a mesma flexibilidade do que um MacBook, por exemplo, ou um laptop comum. É a primeira vez que a Apple coloca um M4 num iPad antes de um laptop, então fica aí a curiosidade. Eu não sei o que isso quer dizer exatamente, porque a limitação do iPadOS é muito grande quando comparado ao que o M4 pode fazer. Então você sempre vai sentir que você não tá aproveitando muito. Uma das coisas mais legais do iPad é você poder consumir conteúdo, mas você precisa de um M4 para assistir Netflix ou poder ler um PDF, por exemplo? Não necessariamente, na verdade. Porém, o M4 tá aqui, independentemente se você vai usar ele ou não. É um pouco difícil de não achar que a Apple tem medo de canibalizar as vendas do MacBook por conta da capacidade do iPad. Por isso eu acho que é um aparelho que é só para pessoas muito específicas, eu não recomendaria para todo mundo. A Apple é muito boa em oferecer uma experiência holística, uma experiência que ela é muito fluida, você não precisa se preocupar com como, você só se preocupa por quê. Esses produtos têm um certo elemento que é difícil de descrever, e o iPad certamente tem isso. Eu acho que essa junção da tela dele ser incrível, da espessura dele, é realmente uma experiência muito interessante que você tem para consumir mídia. Só que a grande questão disso é por que você precisa de tanta potência, de tanto processamento para você só assistir Netflix ou para você assistir um vídeo no YouTube. Eu acho que existem formas que são mais eficazes em termos de custo-benefício para se fazer isso, né? Mas se você ainda quer o melhor do melhor para poder consumir conteúdo, digamos, eu acredito que o iPad esteja no topo dessa lista. Embora eu queira muito testar tablets de outras marcas, é indiscutível a hegemonia da Apple nesse mercado.